Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a mais um vídeo ligado à questão de sistemas hidráulicos, né? Hoje a gente vai estar ampliando um pouco mais a questão de análise de força, né, de um cilindro hidráulico. Eu já fiz um vídeo já ligado a essa questão de força de cilindro hidráulico, mas ali já colocando já informações do sistema como um todo, né? Nesse caso a gente vai fazer uma análise mais de base, né, tratando justamente fazendo justamente a questão do projeto, né, para verificar a questão da seleção do cilindro, né, se está justamente ok com aquela tua necessidade que vai ser algum transporte de carga, né. Bom, a questão da problemática, né, está justamente no esboço, né, o qual a gente tem um cilindro hidráulico para estar movendo uma carga, né. Então, nesse caso aí a gente já está indicando, no caso a gente está querendo saber, né, das propriedades para ele poder fazer esse transporte, né, e aí vai tratar justamente dos dados, né. No primeiro dado a questão da pressão normal do sistema, né, ou seja, a pressão normal em uso dele aí, de 88 bar, uma pressão relativamente elevada, né, e vamos verificar, né, qual é a condição da massa aí que vai ser transportada, né, aí 100 kg, né, um deslocamento aí de 15 centímetros, né, e uma coisa que é importante ficar atento nesses projetos é a questão da aplicabilidade, levando em consideração os parâmetros comerciais de uso, né, ou seja, não dá para você estar fazendo cálculo, colocando informações que não tenham viabilidade comercial, né? Então esse cálculo ele dá um parâmetro referente a isso, né? Justamente para você estar verificando essa questão da carga e no que diz respeito à questão da seleção do cilindro, né? Eu vou fazer esse como se fosse uma análise intermediária, depois quero fazer um mais avançado pegando outras informações do cilindro também, né, questão de flambagem, enfim. Nesse caso a gente vai estar atento com a questão da pressão necessária, da pressão de trabalho necessária para fazer esse transporte, né, dessa massa. E um outro vídeo fazer justamente a análise de velocidade, do fluido, enfim, né, mas esse vídeo ele fica como intermediário para essa próxima análise. Bom, então o que é que a gente tem aqui? A pressão normal está dando 88 bar, né? O deslocamento que a gente vai estar querendo é de 15 centímetros e a massa é de 100 kg. Né? E aí vem o primeiro ponto, calcular a força de avanço. Né? Como a gente, para essa força de avanço, a gente vai precisar justamente da massa e da gravidade. Na análise da questão, a gente já tem essas informações aqui no que diz respeito à massa, né? E no que diz respeito à gravidade, né? A gente vai trabalhar aí com a relação de gravidade padrão, né? 9,81 metros por segundo quadrado. E aí a gente tem já o cálculo no que diz respeito à força de avanço, né, necessária para poder transportar, né, esses 100 kg. Então o primeiro ponto está aí. A gente precisa de 981 newtons. Né, o cilindro vai ter que desenvolver, né, essa força aí para que ele venha a transportar, né, essa massa. Então, levando em consideração o princípio hidráulico, né, o princípio de Pascal, onde uma força aplicada em um ponto se multiplica igualmente em todos os pontos do cilindro, é um trabalho relativamente simples aí para um cilindro hidráulico, né? Bom, então aí a gente já tem a questão da força que o cilindro vai ter que desenvolver, né, minimamente para poder transportar essa massa, né? O segundo ponto, a pressão de trabalho, né, é uma coisa que a gente precisa analisar em duas situações, né? Primeiro, a pressão de trabalho normal, né, ou a gente tem a pressão normal, né, que estava dando 88 bar, e a gente tem a relação da perda de carga da pressão normal para uma pressão de trabalho, né, levando em consideração as perdas de carga no sistema, né. Então essa fórmula, né, PTB, a pressão de trabalho, ela vai ser justamente igual à pressão normal menos,
né, e um fator de segurança, né, 0,15, vezes a pressão normal, né, que é justamente já para a gente já ter uma redução na pressão normal, né, então a gente já utiliza esse dado aí como a pressão de trabalho do sistema, mas ela ainda não chega a ser a pressão de trabalho efetiva, né, do sistema, levando em consideração minimamente o transporte daquela massa, né, ou seja, realizando esse cálculo, né, ou seja, 88 bar menos 0,15 vezes 88, né? Então faz a multiplicação, depois subtrai e vai chegar a esse valor de 74,8 bar. Né? Então essa primeira pressão aí calculada, ela está ligada à questão com base na eficiência do sistema. Né? Então toda vez que você tiver uma pressão indicada no sistema, consequentemente você tenha a eficiência dos elementos do sistema, que faz com que a pressão interna realmente ela seja um pouco mais baixa. Né? Então por isso que esse fator aí de 0,15. Né? Então aí indicado aí como pressão de trabalho 74,8 bar aí no sistema. Só que não é a pressão mínima para poder realizar aquele transporte. Né? Consequentemente, com certeza vai ser uma pressão bem menor, né? Já que 100 kg para um cilindro hidráulico, né, com base nessa pressão que está sendo trabalhada, né, é relativamente simples. Bom, o terceiro ponto, a gente precisa, né, fazer, um dos objetivos desse vídeo é justamente fazer uma relação com base comercial. Né? Então, um ponto seria fazer essa verificação por meio de uma tabela. Né? Então, um detalhe importante é poder dimensionar o diâmetro desse cilindro. Né? Até um comentário de uma pessoa que viu um vídeo anterior, né, perguntando sobre a questão do dimensionamento, aí é uma dica boa. Né? Então, a gente tem essa forma, que o diâmetro, né, relativamente do cilindro, né, a camisa do cilindro, né, vai ser a raiz, né, isolando o termo aí de 4 vezes a força de avanço dividido por π vezes a pressão de trabalho. Né? Então, na aplicação da fórmula, ela fica dessa forma. No caso, a força está lá em newton, né, dividido por π, né? A pressão de trabalho está dando 74,8, né? Na imagem anterior que eu tinha mostrado, né? Mas aí eu arredondei para 75 bar, né? Já para ficar um número inteiro. E aí no caso, fazendo o cálculo, né? A gente vai chegar ao diâmetro de 4,08 centímetros, né? O resultado aí vai dar em centímetros. E aí no caso aqui eu estou convertendo para milímetro, né? Aí também já colocando o valor arredondado, né? Ele daria um pouco mais de 40 milímetros, mas aí já deixando arredondado para 40 milímetros. Então esse diâmetro encontrado eu vou verificar em uma tabela, né, de fabricante para verificar um diâmetro próximo a ele. Ou seja, não adianta eu calcular e chegar no final e não ter como ter aplicação. Né? Então, um detalhe importante. Bom, com base nesse diâmetro, né, da camisa, aí a gente está trazendo uma relação de uma tabela. E com base nesse diâmetro, a gente pode justamente estar encontrando, né, as características do sistema, né, ou as características do cilindro. O primeiro ponto. O DP 40, né? Então a gente já está aqui relacionado aqui, só que aí tem que ficar atento com o seguinte, a pressão de trabalho que a gente chegou foi 74,8, arredondou aqui para 75, só que o comprimento do cilindro, né, no que diz respeito ao seu deslocamento, né, vou fazer aqui um esboço aqui do cilindro. O cilindro, quando for ter seu deslocamento útil, a gente estava querendo que ele tivesse 15 centímetros. E aqui tem uma relação interessante, que o que nesse fabricante aqui, ele está indicando que para o diâmetro da haste, esse DH, com 18 milímetros, o comprimento é 160 milímetros. Se o diâmetro da haste for 25 milímetros, ele tem com 415.
milímetros de comprimento. Então veja que não tem aí 150 milímetros, que seria equivalente a 15 centímetros. Então aqui eu tenho mais próximo 160 milímetros, né? Então aí é o ponto justamente para analisar, né? Se o meu projeto eu estou querendo trabalhar com 15 centímetros, o do fabricante está indicando que é 160 ou 16 centímetros, né? Eu tenho que justamente já corrigir o meu projeto com base no que o fabricante está podendo fornecer, ou procurar um outro fabricante que venha a ter esse comprimento. No caso aqui não tem, então o projeto eu já faço uma alteração para esse comprimento, 16 centímetros, né? Vai ter uma diferença de 10 milímetros, né? Isso tudo significa o quê? Né? Eu já tenho aqui, com base nessa análise, o diâmetro da haste, né? Que aí está fornecido pelo fabricante, e o comprimento útil dele, né? De 160 milímetros, e o diâmetro, né? Esse aqui, de 40 milímetros, né? Ou 4 centímetros. Né? Então tem as informações já do sistema, né? Então aí, com base nessa análise, eu já consegui pegar várias informações. Bom, dando continuidade, né? Aí são os valores. E aí tem um detalhe importante, que é o seguinte: como eu tinha falado anteriormente, a pressão que a gente calculou de 74,8 arredondado para 75, né, de pressão de trabalho, ela está ligada à perda de carga que você tem no sistema, então ela caiu para 75 bar ali aproximadamente. Mas aí a gente precisa chegar à pressão de trabalho mínima, né, útil, para realizar aquele transporte daquela massa. Então você sabe justamente qual é a pressão de trabalho mínima para poder estar utilizando, para justamente não estar forçando o sistema. Então essa fórmula é bem parecida com uma que eu já utilizei anteriormente, né? É só a questão das informações aí que estão no que diz respeito às nomenclaturas, né? Que é a questão da ordem, mas a mesma lógica, que é justamente a força aplicada sobre a área. E nesse caso, o que é que a gente tem? Né? A gente tem a força que a gente calculou no início, que é justamente, deixa eu fazer aqui a relação, 981, né? A força aplicada, e aqui a gente tem a área, né? Então, traduzindo aqui o cálculo da área, né, seria esse aqui, que a única incógnita que está aparecendo aqui é o dp, que é o diâmetro principal, no caso da camisa, que é 40 milímetros ou 4 centímetros. Nesse caso aqui a gente tem que converter para centímetro, né? Então, realizando o cálculo aqui direto, né, da forma como ele está aqui, né, lembrando, força de avanço está aqui, 981, e esse dp, ele substituído, ele está aqui, que é o 4, né? Foi só coincidência, porque no caso da área, né, essa seria a fórmula, né? Π multiplicado pelo diâmetro ao quadrado dividido por 4, você encontra a área circular, né? Então é só a fórmula da área circular. E nesse caso, só coincidência que o diâmetro foi 4 centímetros. Então, fazendo o cálculo direto aqui, né, o resultado ele vai dar em newtons por centímetro quadrado, que no caso deu 78 newtons por centímetro quadrado. Então, convertendo, dá 7,8 bar, né? Então a pressão mínima seria essa aí, para ele poder estar deslocando, né? Então no caso a gente está com um sistema com pressão muito elevada para poder deslocar, né, aquela massa, mas para nível de sistema que estava sendo fornecido era aquele dado. Então tá aí o cálculo para chegar a todos os dados, né? Então a gente encontrou a força de avanço com base na massa a ser deslocada e a gravidade. A gente, com esses pontos, a gente conseguiu encontrar o diâmetro, né, do cilindro, né, com base em uma tabela comercial, levando em consideração a pressão de trabalho e considerações lá do diâmetro do cilindro, e depois a gente chegou à questão da pressão de trabalho real lá do sistema, mínima para que se venha a ter lá a execução do transporte. No próximo vídeo referente a essa questão de hidráulica, a gente vai colocar alguns outros pontos, como questão de flambagem, questão de vazão, o tempo necessário para um determinado deslocamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!
Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, nos nossos vídeos. Hoje tratando mais uma vez sobre tipos de bombas. E agora a gente vai estar vendo uma bomba de deslocamento positivo, né, que no caso aqui é referente à bomba de engrenagem. Né, uma bomba muito comum no que diz respeito à utilização de fluidos hidráulicos, né, para sistemas hidráulicos, né. Principalmente sistemas hidráulicos, né, que não necessitam de uma pressão tão elevada, né, mas precisa sim que tenha um torque considerável na bomba, né, que se tenha uma resistência mecânica no que diz respeito ao fluido, né. Então provavelmente essa é a bomba mais comum, né, junto com a de palhetas nos sistemas hidráulicos, né, no que diz respeito a transporte de fluidos hidráulicos com maior viscosidade, né, no caso os óleos, né, aqui no Brasil muito comum 6832, né, e ela tem esse princípio que é justamente a característica da resistência, né, quanto ao seu uso, levando em consideração seu princípio de funcionamento, que é justamente a criação do vácuo que ocorre no desengrenamento dos dentes, né, devido ao giro que ocorre entre a engrenagem movida e a motora, né, para que venha de fato ocorrer o bombeamento, né, ou seja, criar o vácuo interno e fazer com que o fluido tenha seu deslocamento. Bom, o princípio de funcionamento da bomba está indicado, né. Como eu disse, o funcionamento, né, no que diz respeito à etapa inicial, ele está ligado a essa questão do vácuo que é criado quando os dentes se desengrenam, né. Então, eles entrando em movimento de giro, o que acontece aqui está indicando o sentido de giro dela. Então, justamente quando eles desengrenam, né, cria o vácuo, fazendo com que te dê o princípio de transporte do fluido, né. Então o fluido ele vai estar entrando por esse ponto aqui, né, linha de sucção. A engrenagem aqui está mostrando o sentido de giro dela, né, no caso das duas engrenagens. E com base nesse sentido de giro você tem um deslocamento para a linha de recalque, né, que é a linha justamente de saída da bomba. Então, como eu disse, o princípio de funcionamento dela é muito simples, né, a manutenção dela é relativamente simples também. Quando você tem algum problema de desgaste nos dentes da engrenagem, normalmente é mais difícil a manutenção naquele elemento, né? Então, normalmente se ocorre a troca, né? Até porque se você fazer alguma manutenção em alguma engrenagem dessa, né, que venha se deteriorar, né, fazer um aumento de superfície com solda e depois usinar ela, né, você pode vir a perder questão de vazão, né, ou até de pressão mesmo, deslocamento do fluido, né, mas assim, de qualquer maneira, a questão da montagem, desmontagem da bomba é bem tranquilo, né, então ela não tem um grau de dificuldade tão grande. Agora, levando em consideração que ela trabalha com óleo hidráulico, né, então a questão da vedação é importantíssima, né, para minimizar a questão de perda de carga durante o seu uso, né. Bom, aqui na sequência você tem a questão do transporte, né, do fluido que se dá justamente entre os vãos dos dentes, né, e a saída dele é justamente nessa linha de recalque, né, então o princípio de funcionamento é muito simples, né. Aqui tem um esquema, né, de montagem de uma bomba, né, lembrando que o princípio de funcionamento das bombas de engrenagem eles não mudam, né, você pode ter questão de diferentes acionamentos das engrenagens, né? Você pode ter também questão de sistema de engrenagem tipo planetário, mas o funcionamento em si ele permanece a mesma lógica e vai depender da aplicação, né? Aqui tem uma estrutura base aqui para a montagem dela, onde a gente leva em consideração aqui questão de vedações das tampas, né? Um anel de trava para estar justamente segurando essas vedações, né? Que é onde o eixo vai estar saindo. Né, questão dos reparos, né, que vão ficar entre a tampa e a carcaça principal que vai estar segurando, que é justamente a voluta, né, que vai estar lá com a engrenagem o mancal. Aí no caso são dois mancais, né, que é justamente do suporte das duas extremidades dos eixos, né, que é um ponto importantíssimo aqui da bomba, né, que é justamente o rastro de chaveta, né, o qual vai estar acoplando a mesma a um motor para vir dar a transmissão.
Aqui questão do pino guia, né, para justamente manter o alinhamento entre as carcaças, tampa para verificação do nível de óleo, os reparos do outro lado da tampa, né, então tem uma questão de simetria bem interessante, e como eu disse, não tem tanta dificuldade na questão de sua manutenção, né, questão das engrenagens e principalmente questão de vedação. Questão de inserção do óleo também dela é muito tranquilo, montagem, questão de alinhamento, como eu disse, provavelmente a bomba hidráulica mais comum no que diz respeito às bombas de deslocamento positivo. Bom, vamos aqui dar uma olhadinha no seu princípio de funcionamento, né, o qual se leva em consideração o princípio, como eu falei, do desengrenamento dos dentes para que ela venha a funcionar, né? Ou seja, criar o vácuo, né? Justamente a sucção que faça com que se tenha um transporte, né, do fluido. Com base aqui no giro da engrenagem, né, já dá para observar que esse lado aqui, esse é o lado da entrada do fluido, né? Então aqui é onde vai estar sendo criada essa questão do vácuo, e vai ocorrer o transporte do fluido para a saída aqui nessa lateral, né? Aí mostrando justamente o fluido entrando e a questão do fluido saindo, né? Não tem muito mistério no que diz respeito ao seu funcionamento. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, justamente essa questão do funcionamento da bomba, você tem um detalhe que é o transporte do fluido e no que diz respeito à vazão, né? Então, que é uma das características dessa bomba, e que é justamente que ela tem essa questão de não trabalhar com um nível de pressão tão elevado, mas ela te dá uma precisão boa, né, no que diz respeito ao rendimento dela, né? Então é uma bomba que tem um princípio de uso bem interessante, né? Facilita, é muito comum ela, no que diz respeito ao seu uso, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, só para fechar aqui, né, revisar aqui o funcionamento dela, né, que é uma estrutura 3D, né, de lógica de funcionamento dela, né, questão dos dentes engrenando, né, questão de ter o fluido na linha de entrada, ocorrendo o vácuo e consequentemente o deslocamento dela, né, não tem muito mistério quanto a seu uso, né. A gente vai estar observando em outras aulas, né, outros princípios, né, no que diz respeito à questão da bomba de engrenagem, né, ligada à questão da aplicação, e fazendo algumas situações, problemas aí para poder dar maiores características da mesma, né. Mas quanto à introdução no que diz respeito à bomba de engrenagem, é isso. Ela tem um princípio de funcionamento simples, manutenção simples, e é uma das mais utilizadas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!